Oi pessoal, tudo bem? Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu resolvi trazer o tema para esse vídeo de hoje sobre como ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Quando a gente quer ajudar alguém que já quer ser ajudado, a pessoa ela já quer mudar, essa pessoa ela já começa a agir em prol da mudança, visando a mudança. Então, quando a gente vai ajudar essas pessoas, é um pouco mais fácil. Claro, existem casos e existem casos. Mas quando a gente fala de ajudar alguém que aparentemente pra gente não quer ser ajudado, o caldo engrossa. Porque a gente está falando que aquela pessoa, ainda naquele momento, não sente necessidade de mudar comportamentos ou não sente necessidade de ser ajudada ali, de mudar alguma coisa, de tomar um caminho diferente. Então, é um pouco mais difícil que a nossa ajuda seja de fato efetiva. Porque, como se trata da vida da outra pessoa, a gente não tem poder. Quem tem poder é a outra pessoa, né? A gente pode ter uma influência, a gente pode ter um incentivo, mas quem tem o poder sobre a vida daquela pessoa, quem tem as rédeas da vida daquela pessoa, é a própria pessoa. A gente não. Quando a gente fala de ajudar alguém nesse estado, alguém que a gente está vendo ali que ela está entrando por um caminho meio problemático, algo que a gente talvez já tenha passado e que a gente viu que por ali não é aquele caminho, ou algo que a gente talvez não tenha passado, mas a gente já tenha consciência de que aquele caminho vai trazer problemas para aquela pessoa, vai trazer consequências para aquela pessoa, vai trazer sofrimento. Quando a gente se preocupa com alguém nesse sentido, não é alguém que é um desconhecido, não é alguém que a gente não liga, sabe, que a gente não conhece. Quando a gente se preocupa em ajudar essas pessoas normalmente, são pessoas que são do nosso círculo social, são pessoas que a gente convive, que a gente tem um afeto, que a gente tem um carinho, que a gente se preocupa, que a gente tem um laço ali de afeto, né? Que a gente tem uma conexão. Então, quando a gente vê alguém que a gente tem afeto, que a gente tem carinho, passando por alguma situação de sofrimento, a gente se compadece. Isso é bom, é belo e é natural. Só que quando se trata de alguém que aparentemente pra gente não quer ser ajudado, a gente fica no sofrimento maior. Porque a gente sofre pelo que aquela pessoa está passando e a gente também sofre porque ela não consegue sair daquilo. E como ela não consegue sair daquilo naquele momento, ela continua em sofrimento. Se ela continua em sofrimento, a gente também sofre. Então, nunca quando se trata dessas pessoas vai ser uma pessoa à parte, vai ser uma pessoa desconhecida, vai ser uma pessoa que a gente não tem afeto, que a gente não tem carinho, que a gente não dá atenção. Vai ser pessoas que nos afetam. E, às vezes, em algumas situações, a gente vai chegar para a pessoa, a gente vai falar alguma palavra, a gente vai dar algum conselho, a gente vai, mostrar o caminho para aquela pessoa. E vai funcionar, aquela pessoa vai receber bem, aquela pessoa vai refletir, aquela pessoa, a gente vai ver naquela pessoa que ela quer mudar. Talvez ela não siga aquele nosso conselho, mas ela vai procurar o próprio caminho, vai conseguir sair daquilo, né? Mas em alguns casos, aquela pessoa vai vir desabafar com a gente. Ela vai falar que tá passando por um problema, que tá passando por algum sofrimento. A gente vai tentar aconselhar. Vai parecer pra gente que aquilo que a gente tá falando para aquela pessoa entra no ouvido, sai pelo outro. E aí vem aquela pessoa novamente desabafar sobre o mesmo problema e a gente vai, se compadece, porque a gente gosta daquela pessoa e a gente escuta e aí a gente se incentiva de novo.
a gente dá conselho de novo, e aí de novo parece que aquela pessoa não escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro. Isso acontece a rodo na nossa vida, isso acontece demais. E quem nunca, gente, já foi essa pessoa, né, que tá num problema, sabe como lidar com aquele problema, sabe como mudar aquela situação, mas que gosta de ficar prolongando aquilo, gosta de ficar se arrastando, tem um pouco de medo da mudança, um pouco de medo de tomar decisão ali, gosta de ficar um pouco ali no conformismo, na comodidade, né? Então, quem nunca já foi essa pessoa? Em muitos momentos a gente é essa pessoa que não quer mudar, que tem recursos para mudar, que sabe, que tem sabedoria para saber qual caminho seguir ali naquele momento, de como fazer para lidar com aquela situação, mas não faz, né? E por que essas pessoas, e por que a gente também, em alguns momentos, a gente tá passando por algum problema, a gente tá num caminho que traz sofrimento pra gente, e a gente parece que não quer mudar, parece que quer continuar vivendo com aquilo. Por quê? Qual que é a questão que faz com que essas pessoas não queiram mudar, fiquem estagnadas, presas a algum problema durante grandes períodos da própria vida? O que causa isso, né? A gente primeiro precisa entender o porquê que as pessoas passam por isso e por que essas pessoas não conseguem se desconectar desses problemas, superar esses problemas, para a gente conseguir entender como que a gente ajuda de fato essas pessoas, né? É a primeira coisa que a gente precisa ter, né? Que a gente precisa aprender para a gente poder de fato ajudar essas pessoas. Por quê? Se a gente não sabe, não entende o porquê que aquela pessoa está naquele problema, o porquê aquela pessoa não consegue sair daquele problema, o porquê aquela pessoa continua alimentando aquele problema na vida dela, a gente vai ter um ímpeto de o tempo todo se compadecer com aquele problema daquela pessoa. A gente o tempo todo vai pegar o problema daquela pessoa, trazer para nossa vida. A gente vai ficar mal por um problema que não diz respeito à nossa vida e a gente vai se compadecer e a gente vai doar nossa energia, doar o nosso tempo e a gente vai se sentir frustrado com a gente mesmo, com raiva da gente mesmo, porque a gente vai ter essa consciência de que não adianta ajudar aquela pessoa, que não adianta falar, que não adianta se preocupar, dispor sua energia, seu tempo, porque aquilo não vai mudar, porque aquela pessoa não vai mudar, não quer mudar naquele momento. Então, se a gente não tem esse entendimento, a gente vai viver ajudando pessoas que não querem ser ajudadas. E se você ficar ajudando uma pessoa que não quer ser ajudada, você vive num gasto excessivo de energia, num gasto excessivo de tempo, você se sente sugado, você se sente vampirizado, você se sente atordoado, porque você pega um problema que não diz respeito a você e fica trazendo para sua vida em momentos que você não teria problemas, em momentos onde você ficaria em paz, onde você estaria bem, você traz problemas de outras pessoas, você absorve, né? Isso não é saudável, não é saudável que a gente fique absorvendo problemas de todo mundo. É claro que é muito interessante que a gente tenha compaixão, que a gente tenha empatia, que a gente possa em muitos momentos se compadecer dos problemas, dos sofrimentos das outras pessoas. Mas é importante que a gente saiba demilitar os nossos espaços, que a gente saiba qual é o momento da gente se compadecer e qual é o momento da gente viver a nossa vida. Qual que é o espaço que eu delimito de ajuda para o próximo e qual que é o espaço que eu delimito para eu viver minha própria vida. Então, o que faz essas pessoas, que causa nessas pessoas esse comportamento que faz parecer para a gente, em muitos momentos que está de fora, que essa pessoa ela não quer ser ajudada. Eu vou trazer aqui uma reflexão um pouco mais espiritual, porque é uma forma da gente ver a vida de uma forma mais ampla, da gente entender mais profundamente o porquê que aquela pessoa tá passando por aquilo, né? E por que aquela pessoa aparentemente parece que não quer mudar. Quando a gente entende um pouco mais
de espiritualidade, quando a gente entende um pouco mais da causa e do efeito, né, dessa lei da causa e do efeito, e quando a gente entende sobre a providência divina, ou seja, sobre o agir do Criador, quando a gente entende sobre a inteligência que rege todo o universo, e nesse universo, né, entra a nossa vida, né, a vida de todos nós, quando a gente entende que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus, quando a gente entende sobre providência, sobre sincronicidade, que coincidências não existem, que em tudo que aparentemente é um acaso tem um propósito maior, quando a gente entende isso, né? A gente vê situações aparentemente desconexas, aparentemente separadas, a gente percebe que algo liga elas. Então vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que passa por um vício, né? Essa pessoa, ela, né, vamos dizer que é um vício de bebida alcoólica. Então vamos dizer que essa pessoa começa a beber bebida alcoólica. Então a gente vê que aquela pessoa está entrando na bebida alcoólica. E aí a gente alerta aquela pessoa, olha, eu acho que você está bebendo demais, essa pessoa é íntima da gente, então a gente tem essa intimidade para falar isso com a pessoa, né? Não é qualquer pessoa na esquina que a gente pega para ficar cuidando da vida dela, a gente tem uma intimidade. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é isso, se a gente tem essa intimidade ou não. Então vamos dizer que a gente tem essa intimidade. E aí a gente chega para as pessoas e fala, nossa, eu acho que você está bebendo demais, que tal você parar um pouquinho? Sabe o que aconteceu com fulano, com Beltrano, que essa pessoa bebia demais, aconteceu isso e aquilo com aquela pessoa, olha o sofrimento que trouxe para aquela pessoa, eu acho que você tá bebendo demais, que tal parar um cadinho, né, para não beirar o vício. E você vai lá, você já sente, às vezes pode ser até intuição, você sente que aquela pessoa tá entrando num caminho que vai trazer um sofrimento muito grande para aquela pessoa, e aí você tenta aconselhar aquela pessoa. Você vai lá e aconselha. E aí a pessoa parece que não te escuta, entra no ouvido, sai pelo outro, a pessoa não muda. A pessoa fala, tá ok, vou tentar, vou pensar sobre o assunto. Aí você vê aquela pessoa caindo no erro de novo. Então você vê que ela tá bebendo e ela continua bebendo mais. Cada vez que ela bebe mais. Então você vê, então ela começa a beber demais. E aí vamos dizer que é um seu amigo que tem uma esposa e que tem filhos. Então a esposa começa a brigar com esse marido, com esse seu amigo, porque ele deixa de ficar com eles para ficar bebendo bebida alcoólica. Então você vê isso acontecendo, você gosta do seu amigo, você tem carinho por ele, você tem afeto por ele, você se compadece do sofrimento que ele pode ter futuramente, e vai lá e tenta conversar de novo. Fala, amigo, olha como a bebida está causando problema no seu relacionamento, você está deixando de ficar com seus filhos, você está deixando de ficar com sua família para poder beber, para poder ficar na farra lá bebendo o tempo todo, você está bebendo demais, vai beirar o vício, isso não é saudável, né? Por que você não para um pouco de beber? Se você precisar de ajuda, a gente procura ajuda e tal, nananana. E você oferece ajuda, oferece tempo para você ajudar aquela pessoa em parar de beber e tal. Você fala com aquela pessoa, mais uma vez a pessoa parece que aquela informação entra por um ouvido, sai pelo outro, a pessoa simplesmente fala, ok, tudo bem, vou tentar, e aí não faz nada, continua naquela situação, aquela situação só se agrava, e aí aquela pessoa continua bebendo, e a gente chega uma hora que a gente olha para aquela situação, a gente fala, se a gente tiver pelo menos um pouco de discernimento, né, um pouco de consciência, a gente vai olhar para aquela situação e vai falar, eu não tenho mais o que eu fazer. Eu já peguei, já tentei conversar, já ofereci ajuda, já disse o que aquela pessoa poderia fazer naquele momento, qual seria o melhor caminho. Aquela pessoa não quer me escutar, então não tem mais o que eu fazer. Vou ficar aqui, se ela algum dia precisar de ajuda, realmente quiser ajuda, ela vai vir me procurar e eu vou ajudar ela, mas não tem mais o que eu fazer. Então aí você larga de mão, você lava suas mãos, você deixa a responsabilidade da vida daquela pessoa com a pessoa, né? Você não fica querendo se intrometer no livre-arbítrio daquela pessoa, porque algumas pessoas, a gente até mesmo pode ter um ímpeto
Talvez por aquela pessoa ser muito íntima da gente ficar se interferindo na vida daquela pessoa, né? O que não é saudável pra gente, nem pra aquela pessoa, né? Então, se você tiver um pouco de discernimento, você vai entender que aquela pessoa não quer ser ajudada e você vai deixar a pessoa lá viver e colher o que ela plantou, né? Você vai deixar para ver o que vai dar aquilo ali. Então, vamos dizer que aquela pessoa continuou bebendo. Não foi só você que aconselhou aquela pessoa, foi a família, foi os outros amigos, foi os familiares. Um monte de gente aconselhou aquela pessoa não quis mudar, não quis parar de beber. Então, o que acontece? A pessoa continuou bebendo mais, a esposa não aguentou, os filhos não aguentaram, o tamanho de sofrimento que a bebida alcoólica estava trazendo para aquela família. Então, a esposa decide se separar. A esposa se separa do marido porque não aguenta mais. O marido entra em uma dor profunda pela separação da mulher e que, consequentemente, vai se tornar uma separação temporária ali dos filhos, porque nessa situação os filhos irão morar com a mulher, os filhos que antes estavam o tempo todo com essa pessoa deixam de estar, vão estar por menos tempo, né? Vão estar menos frequentemente com esse pai. Então, essa pessoa, esse seu amigo, entra em sofrimento mais profundo ainda, entra num círculo mais grave ainda da bebida e acaba com a sua própria vida. Vamos dizer que ele acaba, né? Aí ele se demite do trabalho, o trabalho não vai pra frente porque ele só quer saber de beber, não tem dinheiro para pagar o aluguel da própria casa, não tem dinheiro para pagar as próprias contas. Vamos dizer que esse amigo vive na rua. O que nós, do ponto de vista físico, né, vai olhar para aquela pessoa? De qual a forma com qual a gente vai olhar para aquela pessoa, né, aquele nosso amigo? A gente vai olhar com um olhar muito julgador. A gente vai olhar para aquela pessoa, a gente vai falar, olha, muitas vezes eu tentei alertar aquela pessoa, muitas vezes eu falei que aquilo poderia acontecer, aquela pessoa não me ouviu, agora tá pagando a colheita dela, né? Tá colhendo o que ela plantou, tá pagando o que ela fez, né? Eu tentei avisar, ela não me escutou. Então, a nossa postura perante essa pessoa vai ser uma postura de julgamento, porque na nossa cabeça, no nosso entendimento ali, naquele momento, a gente vai achar que não existe motivos para a pessoa ter continuado naquele sofrimento, né? Que aquela pessoa é por uma simples teimosia, aquela pessoa está passando por aquilo, que não tem motivo maior daquela pessoa estar passando por aquilo. Só que, como eu disse, eu vim trazer uma abordagem espiritual para essa questão. Então, semelhante a essa questão da bebida alcoólica, ou quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta entrando num relacionamento que é tóxico e abusivo e aquela pessoa não quer acordar, ou quando a gente vê uma pessoa que encontra uma certa forma de ganhar dinheiro e que não é muito legal, que é contra a lei, ou quando a gente vê aquela pessoa entrando no mundo das drogas e a gente aconselha e aquela pessoa não parece escutar, em todas essas situações, parece que por simples teimosia, aquela pessoa ela continua fazendo aquilo e ela não nos escuta. Só que o que na realidade acontece é que aquele espírito, aquele ser, ele tá pedindo por aquela experiência para ele poder aprender. Quando a gente entende de verdade que algo não é para nós, que algo é errado, a gente não entende só intelectualmente, né? A gente não só tem a informação de que aquilo é errado, de que aquilo vai trazer o problema, né? As pessoas que estão passando por um sofrimento, por um problema, por exemplo, de bebida alcoólica, elas sabem que é bebida alcoólica que traz esse problema para a vida delas. Elas sabem que se elas parassem, o problema ia cessar. Elas têm informação, elas sabem. Mas elas não têm consciência. Aquilo não é uma verdade para elas em absoluto. Então, como elas só têm informação intelectual e elas não têm a consciência, elas ainda não têm um impulso, não têm a bagagem que fazem com que elas digam não, com que elas mudem. Do ponto de vista espiritual, em vez de a gente pensar que por teimosia, aquele nosso amigo, né, tá passando por aquilo, por simples teimosia, a gente entende que o único jeito daquele ser, daquele espírito aprender a se desvincular daquele vício, aprender naquela situação, é ele passar por esse caso mais grave.
Para algumas pessoas, gente, ela não vai precisar passar por essa situação tão grave. Às vezes, só numas nuances, sabe? Só no comecinho ali das dores, ela vai entender e ela vai parar. E ela vai querer mudar. E ela vai querer sair daquela situação. Outras, pelo grau de inconsciência naquela situação, né? Ela vai precisar de uma dor muito enorme. Ela vai precisar de um sofrimento muito grande. Porque só a dor vai alertar, vai acordar ela. Então, o que aparentemente pra gente é teimosia, parece desdém, parece incompreensão, parece que a pessoa não nos considera, na verdade não é isso, gente. É porque aquele espírito, aquele ser, aquela pessoa, ela não tem ainda a consciência, de fato, de que aquilo é errado, de que aquilo é o que traz sofrimento para a vida daquela pessoa. Para aquela pessoa, o bem-estar dela, a vida dela não é uma prioridade. Então, ela precisa, e muitas vezes, do ponto de vista espiritual, ela pediu para passar por aquela situação, porque esse é o último recurso que ela tem para ela poder acordar. Porque senão, ela não acordaria. Então, o que às vezes a gente pensa que é Deus sendo injusto com aquela pessoa, ou que às vezes é uma punição divina, ou que às vezes é a própria teimosia da pessoa, às vezes é o único aprendizado que aquela pessoa vai conseguir aproveitar. Porque de formas mais brandas, aquela pessoa não escutou. E é sempre assim, quando a gente tem que aprender algo, primeiro vem as formas mais brandas. E se a gente não tem consciência, não tem presença para aprender com as formas mais brandas, vão ser necessários cada vez mais formas mais agravadas de dor e, consequentemente, de sofrimento para a gente poder acordar. Porque para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, pelo bem da gente, a gente precisa acordar. Imagina se aquela pessoa, se aquele nosso amigo não passasse pela separação da família, pelo divórcio, pela perda do trabalho, por morar na rua. Imagina como que ele ia destruir a própria vida. Ele poderia morrer por causa do consumo de bebida. E olha o sofrimento que a família dele ia ter, né? Em ser separado de uma forma abrupta dele, né? Olha o sofrimento que ele ia causar na vida da família. Então, às vezes, o fato dessa esposa ter se separado antes, ter, de uma certa forma, tomado a iniciativa por ela mesma, pelo bem-estar dela mesma e dos filhos, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se fosse diferente, ia ser um sofrimento muito maior. Então, o que a gente tem que entender é que aquela pessoa que, às vezes, a gente quer ajudar e que parece que ela não quer ajuda, talvez no íntimo aquela pessoa queira sim ajuda. Só que o que acontece? Aquela pessoa ainda não está pronta para passar de fase. Aquela pessoa ainda não está pronta para receber a nossa ajuda. Ela precisa, de alguma forma, passar por aquela experiência para ela poder sentir a dor, sentir o sofrimento, para então ela poder acordar e aí a gente poder ajudar aquela pessoa. Porque existem casos, gente, que só no sofrimento muito extremo é que a gente acorda. E aí, muitas vezes, a gente se depara com nossos amigos, familiares, com nossos parceiros passando por essas situações e a gente pode se sentir no direito de julgar. Só que a gente tem que entender que em muitos momentos a gente também se portou dessa mesma maneira. Em quantos momentos a gente teve que esperar a bomba explodir para a gente poder aprender. Enquanto a gente estava ali sendo avisado pela nossa intuição, sendo avisado, né, com um monte de pisca-pisca, de seta apontando que aquele não é o local, mesmo assim a gente teve a teimosia de entrar naquele caminho, a gente tem que entender que a gente já passou por aquilo, né? E que é do aprendizado de cada pessoa, de cada ser, passar por aquilo que é necessário para a própria evolução. Então, o que às vezes a gente olha de fora e parece uma aparente injustiça, uma aparente teimosia, uma aparente falta de compreensão da outra pessoa, uma falta de carinho, porque a gente está ali incentivando, a gente está ali dando a mão e a pessoa parece que não escuta por falta de consideração, não é por falta de consideração, gente. Pode até ser em alguns casos, mas
Na grande maioria, a pessoa ela não consegue sair daquela situação porque ela ainda não está pronta para sair. Ela precisa colher o que ela está plantando naquele momento para ela conseguir acordar, para ela poder sentir no próprio calo a dor. Então, ela acordar. Então, qual a melhor forma de ajudar alguém que não quer ser ajudado? Primeiro, é entender que se a gente tenta ajudar aquela pessoa, tenta incentivar, tenta aconselhar aquela pessoa não escuta, aquela pessoa ela não segue o caminho que a gente deu, é que aquele caminho não é o daquela pessoa naquele momento. E que talvez a pessoa tenha que passar pelo aquele sofrimento que a gente está tentando precaver aquela pessoa, que ela precisa passar por aquele sofrimento. Ela precisa, não é um capricho, ela precisa, não é uma escolha, ela precisa. Então ela precisa passar por aquele sofrimento. Esse é o primeiro entendimento. E entendendo isso, a gente vai sim escutar o desabafo dessas pessoas, a gente vai se compadecer do sofrimento dessas pessoas. Se a pessoa quiser pedir ajuda, a gente vai ajudar. Mas a gente vai entender que, nesses casos, a gente precisa delimitar o tempo que a gente ajuda aquela pessoa e o tempo que a gente usa para a nossa própria vida. Que a gente não misture as coisas, que a gente não traga o problema daquela pessoa para a nossa vida. Que a gente não se desgaste, não se piore, não se sinta mal, não absorva o problema das outras pessoas, de pessoas que não querem ser ajudadas ou que não estão prontas para mudar. Que a gente possa deixar com que aquelas pessoas tomem conta das próprias consequências, da própria dor, né? Que a gente tenha esse olhar maduro para essas situações. E assim a gente ajude na medida do possível. Então a gente vai se predispor a, no momento que aquela pessoa estiver pronta, a gente dá a mão para aquela pessoa, a gente ajudar aquela pessoa. Mas enquanto aquela pessoa não aprender, enquanto aquela pessoa não passar por aquilo que é necessário para o aprendizado dela, enquanto ela não aprender, enquanto ela não ganhar consciência, que a gente vai ficar aqui esperando aquela pessoa algum dia realmente estar pronta e pedir a nossa ajuda. Enquanto ela não pede a nossa ajuda, a gente vai viver a nossa vida. Então é assim que se ajuda uma pessoa que não quer ser ajudada. Não é interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa, não é querendo mudar as coisas pelaquela pessoa, e aquilo não seria bom para aquela pessoa, né? Não interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, e entender que se ela está na lama, é porque ela precisa estar na lama, e que talvez só a lama faça com que aquela pessoa acorde e que faça com que aquela pessoa possa progredir em consciência. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente para de gastar energia à toa com pessoas que ainda precisam passar por sofrimento. Isso não quer dizer que a gente vai se tornar insensível, que a gente não vai ter empatia, que a gente não vai ter compaixão, que a gente vai condenar essas pessoas. Simplesmente significa que a gente entende que o que aparentemente pra gente é algo sem motivo, sem causa, na verdade tem um propósito maior do porquê aquilo está acontecendo. E a gente tem que deixar aquilo acontecer, mesmo que pra gente, mesmo que na nossa visão aquilo seja um problema desnecessário. Porque para aquela pessoa, no nível de consciência que ela está, no momento evolutivo que ela está, talvez seja o necessário e talvez seja o melhor que pode acontecer para aquela pessoa poder progredir, poder evoluir e aprender. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça, ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.